E aí, beleza? Thiago aqui, esse aqui é o Cyber Thiago canal e o papo hoje é sobre a série O Escolhido. Antes, cara, vai deixando aquele seu like, faz aquela inscrição aí pra dar uma moralzinha pra gente, beleza? Bora lá pro vídeo. Baseado na série mexicana Ninho Santo, O Escolhido é uma série brasileira que chegou aí pra Netflix, contando com 6 episódios de mais ou menos 1 hora cada um. A narrativa conta a história de 3 médicos que já atuam no interior do Pantanal, que possuem aí a missão de vacinar uma comunidade isolada do interior do Pantanal contra uma nova mutação do vírus da Zika. Porém, antes mesmo que eles cheguem lá, eles já são notificados pela própria cidadezinha ali de que eles não são bem-vindos, mas mesmo assim, como se trata de uma questão de saúde pública, eles vão, né? É ordem federal até. Ao chegar lá, obviamente que eles são absurdamente mal recebidos, por conta de que a cidade segue um culto estranho em volta de um personagem misterioso ali chamado O Escolhido, que parece possuir poderes metafísicos e de curas ali. Essa cidade é quase uma sociedade paralela que tem todo um ritual voltado para essa seita aí, que envolve desde danças, festividades, até mesmo pintura, contando a história ali, né? Uma verdadeira cultura artística micro, mega, micro mesmo regional deles ali, voltada para esse escolhido. Esse culto mistura isso, eu achei interessante porque leva para a questão para o público mundial aí um pouco da cultura brasileira aí do seu nicho. Também não 100%, porque esse culto que eles seguem ali mistura um pouco da tradição, misticismo, religião afro, por exemplo, ou indígena, com o ocultismo internacional. A gente observa ali algumas coisas, algumas simbologias relacionadas ao catolicismo e também ao sincretismo brasileiro, mas e essa questão afro também, mas misturadas com o ocultismo internacional, porque a gente vê estrela de 5 pontas, a gente vê símbolos cabalísticos, numerações cabalísticas, então é uma miscelânea que forma esse culto aí, que deixa uma história interessante e ao mesmo tempo passam pra gente aquela impressão de mais do mesmo. Eu acredito que a série tenha optado por esse tipo de formato, por esse culto ser assim, para trazer mais ainda a impressão de algo misterioso, como também para ser algo aceito, de certa forma, internacionalmente falando, né? E vai ser mais fácil o público gostar da série se encontrar ali elementos reconhecíveis por eles. O público internacional, se fosse uma série que mostrasse ali só o misticismo brasileiro, a título de curiosidade seria interessante, mas talvez tornaria a série uma série muito de nicho. A série tem trama e mistério trabalhado de uma forma que é interessante e envolve alguns flashbacks ali, que vai contando, explicando um pouco mais a história dos personagens. Da doutora Lúcia, que é a principal, a gente vê um protagonismo feminino aí, ela simplesmente passa a ser uma personagem querida por esse escolhido. É como se esse cara, o escolhido, que estranhamente parece realmente possuir algum poder de cura, por meio de uma água azul, acho que é por isso que até que o povoado recebeu esse nome, e é uma água existente ali, ele simplesmente consegue, e ele parece ter mesmo esses poderes metafísicos, o que desafia até mesmo os médicos, porque a princípio a gente vê esse embate de fé e religião por parte dos moradores da sociedade ali, que possuem a fé grande no escolhido, e dos médicos que possuem a fé grande na ciência, e que dizem que os moradores precisam ser vacinados a qualquer custo, o que os moradores não querem ser, lembrando aí até um pouco aquela revolta da vacina que teve aqui no Brasil no século passado, misturado aí agora ao retorno dessa mentalidade anti-vacina também. Então a gente vê isso bem atual e não é uma questão só nacional não, essa mentalidade anti-vacina é global. Esse escolhido, que é o personagem do Renan Tenca, ele é muito autoritário, cara, e toda aquela comunidade ali tem o seu controle político e religioso nas mãos dele, distribuídos ali entre os irmãos dele, como se fossem os governadores regionais de cada partezinha daquela cidade ali, da parte urbana e da parte onde fica o templo secreto dele no meio da floresta. De acordo com esse escolhido, foi revelado a ele ali que aquela capacidade de cura dele ali é somente para aquela comunidade, a comunidade de Água Azul e ninguém mais. E a história, que envolve um gêmeo, inclusive, que é o Serpente, que é de fato um gêmeo do escolhido, pelo menos toma forma do escolhido, isso já dá para perceber na série ali em dado momento, vai trabalhando naquela ideia de bem e mal, como se o escolhido fosse o bem e esse serpente fosse o mal, e todo aquele que não é da cidade está a serviço desse serpente. Inclusive a medicina tradicional, que utiliza a serpente na sua simbologia, e ele usa isso como artifício para dizer que a medicina tradicional é maléfica. O fato é que os médicos, ao perceberem que o cara realmente consegue curar, também ficam assim, espantados e acabam até comprando a ideia em certo momento. Mas em outro momento eles percebem que aquilo tudo também é uma loucura, principalmente por conta da personalidade desse escolhido, cara, que é uma personalidade muito autoritária pela forma como ele governa aquilo ali, e a gente percebe um egocentrismo muito grande, além de outras coisas sinistras, como por exemplo a personagem da Angela, que é uma estrangeira
que foi ali convertida pro culto deles, o que já é estranho logo de cara, porque a cidade parece não aceitar estrangeiros, mas aceitou a Ângela. Esse escolhido, ele realiza esses poderes de cura, mas parece que o mal que está na pessoa passa pro corpo dele. Com isso, ele precisa passar por um processo de renovação sanguínea, feito com transfusão mesmo. E essa transfusão ele faz sugando de uma moça, que é como se fosse a sacerdotisa. Esse conceito de sugar a energia, de sugar a vida de uma mulher, loura principalmente, de cabelo comprido, é algo que existe em algumas sociedades secretas meio escusas que passaram pelo século XX. Aí. É a figura clara da sacerdotisa, que é a Ângela ali, que é a mulher com o vestido branco, cabelo louro comprido, que lembra até a Maria Orsic, aquela médium que trabalhava na sociedade Thule, lá na Segunda Guerra Mundial, no século XX. A gente percebe todas essas questões sinistras ali envolvendo esse escolhido, que denotam que, por mais que ele realmente esteja fazendo milagres, e sendo capaz de cura, o que não se sabe se é algo devido a um efeito medicinal que existe naquela água azul, ou se é de fato algo que vem dele metafisicamente falando, percebe-se que ele não é algo tão positivo assim, pela forma como ele controla aquela cidade e pela forma como ele trata os outros, né? O método dele de conversão envolve alguns testes que garantem a confiabilidade dele no testado, mas esses testes também são uma forma de você psicologicamente traumatizar a pessoa e por meio do trauma fazer com que ela passe a seguir o seu culto e a sua religião. Então a gente vê essa metodologia sendo utilizada por ele muito parecida com o que os conspiracionistas chamam aí de projeto MK Ultra, que era utilizado pelos Estados Unidos lá nos anos 60, 50 em testes aí para criar personalidades a serviço do governo de forma inconsciente. Então é muito interessante que uma série faz essa miscelânea de assuntos e gera essa possibilidade de discussões aí, como por exemplo, se você sente necessidade de seguir alguém, veja se o caráter dele corresponde com algo positivo, né? Afinal de contas, não é porque o ser humano está fazendo milagres que necessariamente ele é bom, que necessariamente ele é positivo, né? Considerando que existe a metafísica aí, é se considerar que se existe uma mentalidade dúbia, se existe o bem e o mal aqui no plano físico, então existe o bem e o mal no plano metafísico também, né? Que pode fazer uso de médiuns ou, enfim, de intermediários aí, de acordo com o seu interesse. Então pode ser que o indivíduo que está fazendo milagres não seja alguém bom, nem esteja a serviço de algo positivo. Então, por mais que você queira ser uma ovelha, pense sobre o seu pastor, né? Sem referência necessariamente à igreja evangélica. Estou falando no geral. Se você quer seguir alguém, eu não acho particularmente isso uma boa ideia. Mas se você quer seguir alguém, veja pelo fruto se realmente é positivo aquele ser, né? Considerando que se trata de um ser humano, é melhor você seguir a você mesmo e ao todo, verdadeiro aí. Enfim, isso é da fé de cada um. Mas é interessante porque permite esse questionamento também. Então é uma série boa, é uma série rica, a fotografia é bonita, mostra ótimas tomadas ali. Ela foi gravada na cidade de Natividade, que é um patrimônio histórico da humanidade ali no meio do estado de Tocantins, que possui ótimas paisagens naturais e com certeza o turismo por lá vai aumentar muito agora com a série. Possui ali algumas arquiteturas coloniais brasileiras muito bonitas. E aparecem na série também aquela carinha de roça, né? Aquela carinha de interior do Brasil mesmo, que é gostosa de ver, diferente dos grandes centros. A trilha sonora é uma trilha sonora que serve para produção mesmo, não é nada realmente de destaque, é para compor aquele clima de mistério existente ali. Bom, pra mim é uma série que compensa, é fácil de você maratonar, a narrativa é de forma interessante, não deixa você cansado, você vai querendo assistir mais ali. É uma série boa, eu gostei, recomendo. Beleza? É isso que eu tenho que falar sobre ela hoje. Valeu, até mais.